Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todo o temário deste mês de novembro nos leva a pensarmos na realidade da bem-aventurança, a realidade daquilo que irá permanecer para sempre, que é a vida eterna. Então, desde o início do mês, quando nós já tivemos essas orações, pelos fiéis defuntos, também até o dia 8 fomos até o cemitério, e conseguimos as indulgências plenárias, para as almas que estão no purgatório. Tudo isso fez com que nós pensássemos também na nossa vida, na vida que é passageira, na vida que tem um tempo limitado aqui na Terra, e com o desejo, isso que nós pedimos a Deus, o desejo de alcançarmos o céu, que será para sempre. Então, tendo como pano de fundo, essa ideia desse mês, o recolhimento de hoje nos propõe pensarmos no lar do céu e no lar da terra. São dois lares, A gente pode pensar duas famílias, a família aqui da terra, a família do céu, que de certa maneira estão muito interligadas, estão muito unidas. Então, quando a Igreja nos fala desses dois lares, ela nos propõe pensarmos na comunhão dos santos. Então, na prática, nós vamos tratar desse tema no dia de hoje, porque a comunhão dos santos, o próprio nome já diz, é a comum união de todos os santos. Alguns já são santos de verdade, já estão no céu, Outros estão se purificando para entrarem no céu, também serão santos. E nós, aqui na Terra, que estamos lutando contra os defeitos, contra o pecado, contra o mundo negativo, E as tentações do demônio, também é uma luta constante, Isso tudo faz parte do nosso lar aqui na Terra. E também estamos lutando para isso, porque na medida em que morrermos lutando contra toda a maldade, que não é de Deus, nós também nos tornaremos santos entrando no céu. Então a Igreja nos propõe esta comunhão dos santos. Então a comunhão dos santos é a união de 3 igrejas. Eu vou explicar cada uma, e daí nós vamos ver como cada uma está interligada com as outras, Então, quais são as 3 igrejas que estão unidas, Então, nós temos primeiro a igreja triunfante, são as almas que já estão no céu.
ou também conhecida como Igreja Celestial também. Depois temos a Igreja Padecente, né? São todas as almas que estão no purgatório, né? Antigamente utilizava-se uma expressão que hoje em dia deixou-se de usar, porque o termo é muito vulgar. Igreja purgante, né? Então, hoje em dia já não se utiliza mais. Eu lembro há muitos anos atrás que eu dei uma meditação sobre a comunhão dos santos e falei muito da igreja purgante. Daí me corrigiram dizendo, olha, o purgante já não se usa mais, né? É melhor padecente. Então, temos a igreja padecente, que são as almas do purgatório. E a igreja militante, né, que somos todos nós, tanto eu como vocês, fazemos parte da nossa igreja militante. Bom, então vamos ver cada uma delas e a interligação que temos com elas. Então, a primeira igreja, né, a igreja triunfante, são todos aqueles santos, né, que já estão contemplando a Deus, vendo a Deus face a face. O céu, fundamentalmente, é ver a Deus. Se alguém perguntasse, bom, o que é o céu? Né? O céu é ver a Deus. Quem vê a Deus é feliz, né? É super feliz, extremamente feliz, né? Quando Moisés, enquanto estava naqueles 40 anos lá cruzando o deserto, né? O Moisés, ele entrava no... Lógico, eles não tinham casas, né? Porque estavam no deserto, então eles construíam tendas. E uma das tendas, você podia pensar assim, como se fosse uma igreja, né? Um templo. E naquela tenda, então Moisés entrava e falava com Deus. E todo mundo ficava lá fora esperando o que Deus vai dizer para ele, o que ele vai pedir para Deus, o que Deus vai responder. Então ele entrava na tenda, falava com Deus, e daí quando saía, né, diz o livro do Êxodo, que a face de Moisés resplandecia, né, como se tivesse, não sei, como se tivesse ficado iluminada, entende? Né, porque falava com Deus, né, diretamente. Então isso vai acontecer conosco quando já estivermos no céu. Por mais que o céu possamos pensar de várias formas, né? Cada um acho que tem um desejo específico de ter o seu céu, né? Cada um gostaria de, olha, estou no céu, eu gostaria de fazer isso para sempre, né? Eu gostaria, não sei, por exemplo, de ver o meu time ganhar sempre, sei lá, parece meio bobagem assim, mas, né? Você adora o seu time, então, lá no céu, então eu quero ver isso, né? Então eu quero fazer outra coisa que eu gosto, né? Tudo bem, você pode até imaginar o céu dessa forma, mas isso é muito pequenininho, né, em comparação com realmente o que você vai ter nas mãos, que é Deus, né? Vai contemplar a Deus para sempre. Lembram da transfiguração do Senhor? Quando aqueles 3 apóstolos, né, viram a luminosidade de Deus, de Cristo, né? Então, Pedro diz assim que ele ficou tão abobado vendo aquela luminosidade que ele quis montar ali 3 tendas, né, para ficarem para sempre. Quer dizer, aquilo ali foi tão gostoso, né, foi uma coisa assim tão maravilhosa. Então, vamos construir 3 tendas aqui, para cada um de vocês, a gente fica aqui para sempre, né? Então, quem está no céu, né, essa pessoa, o santo, né, ele contemplando a Deus, nunca mais quer nada além de ver a Deus, né? No céu não haverá choro, não haverá dores, não haverá ranger de dentes, né? A gente também chama o céu de refrigério, enquanto o inferno, né, é incandescente, né? O céu é um refrigério, um lugar gostoso, aprazível, né? Então esse é o céu que Deus está, bom, muito mais, né?
muito mais do que eu estou falando aqui. É esse que está Deus preparando para nós. Quando o apóstolo São Paulo, né, ele viu o céu, né, então ele contemplou o céu. Foram poucos momentos em que viu o céu, mas foi o suficiente para ele ficar assim tão abobado com tudo aquilo, que quando ele tentou expressar o que ele tinha visto para as pessoas que estavam à sua volta, ele disse: olha, não tem palavras para dizer o que eu vi. Eu não sei, não existem palavras para expressar o que eu vi, né? E daí vem aquela frase famosa, né, tão bonita de São Paulo, que ninguém viu, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isto é, nós não temos nem ideia do que Deus está preparando se somos fiéis até o final. Lá em São Paulo eu morei com um senhor já de idade, agora já falecido, já foi ao céu. E no dia que ele completou lá 55 anos de vocação ao Opus Dei, né? Então já dá para calcular mais ou menos quantos anos ele tinha, né? Então 55 anos de vocação. Então ele diz assim: olha, eu imagino o meu céu da seguinte maneira: quando eu morrer, que Deus vai me dar 6 séculos para dormir. Achei. Bom, era médico, né? Bom, de fato, a gente pensando nos plantões que o médico dá e tem uma vida bastante corrida, confusa, né? E dorme pouco. Então, ele sendo médico, ele olha, 6 séculos só para dormir. Aí depois que eu acordar, depois de 6 séculos, a gente já vê o que fazer, né? Então, era uma ideia que ele tinha. A gente também temos todas aqui umas nossas ideias, né? Poxa, meu céu tem que ser assim, pelo menos, né? Vai ser muito bom. De qualquer forma, as almas que estão lá, esses santos, muitos são conhecidos, muitos não. Muitos são públicos que nós conhecemos, muitos outros santos, talvez nem imaginemos. A gente vai chegar lá um dia, olha só, você está aqui também, né? Etc, né? Então, esses todos que estão lá, eles podem interceder por nós. É bom rezar, né? É bom ter devoção. São José Maria, quando diz assim, que fala das devoções privadas que nós temos que ter, ele diz assim: devemos ter poucas devoções, mas constantes. Né? Então, não ter assim muito, uma penca de santos, né? De vez em quando a gente encontra umas pessoas aí, tem uma penca um rosário de santos lá. Então é muito confuso tudo, né? Então é melhor ter poucos, aos quais você vai pedindo constantemente as suas intenções, né? Reza por eles, pede por eles, e eles vão interceder por você. Lembrar que não existe santo milagreiro, tá? O santo é intercessor, o santo é intermediário, o santo não faz milagre algum, né? Quer dizer, o único que faz milagre é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus, né? Então, através dele se realizam os milagres. Então, esse santo pode ser que realize muitos milagres, porque muita gente reza por ele, pede por ele, né? Mas ele não tem poder nenhum de fazer diretamente o milagre. Mas há uma relação muito grande, né? Entre eles e nós. Nós não precisamos rezar mais por eles. Não precisa mais, já estão no céu, né? Quando, por exemplo, vamos supor, quer ver uma coisa? Uma criança antes dos 7 anos falece e foi batizada, então essa criança vai diretamente para o céu. Isso é certeza, né? Isso é certeza. Então não precisa mais rezar pela criança, viu? Eu digo,
nem missa de sétimo dia precisaria, na prática. Talvez se reze assim por tradição. Mas não precisa. Porque a igreja, quer dizer, está batizada antes dos 7 anos, não tem pecado nenhum. Vai diretamente para o céu. Né? Agora, o que você pode fazer é pensar que essa criança realmente está no céu e já é intercessora. Muitas famílias pensam assim, né? Até um consolo, né? Puxa, então eu já tenho um filho santo, né? Tenho uma filha santa, né? Que já está intercedendo por mim. Igreja, então, triunfante. Muitos santos realmente que estão intercedendo por todos nós. Depois, igreja padecente, que foi o tema principal do mês de novembro, porque essas almas, então, estão lá sofrendo, padecendo. E é interessante nós percebermos essas almas porque dentro delas há uma alegria muito grande, porque elas têm a certeza do céu. Elas não têm esperança, viu? No céu, porque não precisa ter esperança. Quando você tem uma certeza de algo, não precisa de esperança. Aqui nós não temos certeza. Por isso que eu preciso de esperança, certo? Agora, as almas que estão no purgatório não precisam de esperança, nem de fé. Não precisa. Elas já têm certeza de que vão para o céu. Porém, passarão um período mais longo, menos longo, para chegarem ao céu, até terminarem de apagar todos os seus pecados, as manchas do pecado. Aqueles que utilizam o escapulário, lembrando, no primeiro sábado, após a nossa morte, já receberemos, se estivermos no purgatório, Nossa Senhora irá nos retirar do purgatório. Então, no primeiro sábado após a nossa morte. São José Maria, como é que ele via o purgatório? Ele via da seguinte maneira. Tá certo que até ele dizia assim que não era muito teológico. Porque também a gente não sabe, porque eu não tenho ideia como é que é o purgatório. Mas ele imaginava da seguinte forma: uma fila indiana, né, as almas todas na filinha, aqueles que estão mais lá na frente, falta pouco tempo, está quase entrando no céu, né? E quem está no fundão, esse aí vai demorar um bom tempo, né? Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, como a gente não sabe bem quem está lá, né? Porque talvez, vamos supor, um parente seu que faleceu há um bom tempo atrás, você rezou tanto por ele que ele já entrou no céu. Não precisa rezar mais, mas eu não sei, é aí que está, né? Tá bom? Se ele aparecer para você e disser que está no céu, você não precisa rezar mais. Mas normalmente não é assim, tá bom? Então, a gente reza pelas almas do purgatório, certo? Então, aquela primeira alma lá recebe uma graça de Deus, que nós rezamos, e essa alma, então, entra no céu. E todas as outras dão um passo adiante. Então, mais ou menos é assim que, imagino eu que vai ser assim que funciona, né? Mas Deus tem a sua maneira justa, né, de distribuir lá as orações, né? Mas o que é importante nós pensarmos? Que elas precisam de nós, tá bom? Elas precisam. Quanto mais nós rezemos, mais abreviamos o tempo delas. Isso é certeza, viu? Quanto mais você reza, mais diminui o tempo delas. E, por justiça, elas vão automaticamente rezar por você, na medida que já vão entrando no céu, né? Então, esse intercâmbio é muito bom, né? Imagina, você reza, nem sabe quem entrou, mas aquela que entrou vai rezar por você, né? Uma vez me disseram que é muito bom também rezarmos pelas almas do purgatório que têm os mesmos, ou melhor, semelhantes problemas que eu tenho. Por exemplo, se você tem um vício de pornografia, um vício de jogo, né?
um vício, não sei, um pecado, assim, que você constantemente está sempre patinando, não sai daquilo, né? É muito provável que no purgatório tenha alguém meio parecido com você. Por que não rezar por ela, né? Se ela sair, nossa, é vantagem para você. Por quê? Porque ela vai interceder, porque ela sabe quanto você está sofrendo aqui, né? Então essas almas do purgatório são maravilhosas, viu? Sempre estar rezando por elas, acho que é uma devoção que devemos ter sempre, né? Depois também com relação às almas do purgatório, é bom lembrarmos, né, que todas elas estão querendo essas orações sempre, né? E podem aparecer para nós. Se Deus permite, elas podem. E não é espiritismo, tá? O que está errado, que a igreja condena, e é próprio do espiritismo, é invocar. Isso está errado. Não se pode invocar. Mas se aparecerem espontaneamente, tudo bem. Muitos santos, por exemplo, Santa Josefina Baquita, Santa Faustina. Santa Faustina, ela recebia com muita frequência irmãs religiosas que tinham falecido. Então, à noite, a irmã aparecia no quarto dela. Então, se eventualmente alguém aparecer, né, para você, não se assuste. O que você tem que fazer? Pergunte o que você quer. Com certeza vão dizer assim, olha, quero uma missa, quero um terço, quero uma dezena, quero um sacrifício, quero não sei o quê, né? Faça por aquela alma. Isso que pediam para elas, né? Para ela. Então, as nossas almas, São José Maria dizia que as almas do purgatório são as nossas boas amigas. Então, você tenha muita amizade com elas. E, por último, a igreja que nós chamamos de igreja militante, né? Que somos nós todos. Militante porque somos... É milícia, né? Milícia, guerra, soldado. Então é uma batalha, viu? É uma batalha contra 3 inimigos. Quais são? Primeiro, nós mesmos, a nossa índole, né? A nossa maldade, os nossos pecados, todo tipo de pecado, pecado mortal, pecado venial, tendências más, vingança, pensamentos negativos, raiva, soberba, etc, etc, etc. Então é um mundo que está dentro da gente que tem que ser com o tempo eliminado. E sabemos que essa luta é constante até o final da nossa vida. Por isso que quando fala-se da soberba, né, que é a mãe de todos os vícios, ela só morre depois da nossa morte. Só para dizer assim que até o final você tem que lutar. E nós sabemos que não é fácil lutar, né? Cada vez que você faz um retiro, cada vez que você se conhece mais, cada vez que corrigem você num ponto, né? E aquilo ali custa mudar, e você perdeu a cabeça, e ficou chateado, e ficou bronqueado, e depois, puxa, então eu vi minha soberba, então agora é necessário que eu seja humilde, né? que eu peça desculpas, enfim, tudo isso é um processo, é luta, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós aqui temos os nossos defeitos. O São Paulo, ele dizia que tinha um espinho na carne. Não sei se você lembra dessa expressão que ele dizia. Então, o que é esse espinho na carne? Ele dizia que esse espinho Deus permitiu para que ele não fosse soberbo. Olha que interessante.
Porque ele não, quer dizer, é que ele fez tanta coisa boa, né? É que era um homem assim, tão impressionante, assim, um homem com tanta garra, que é perigoso que com o tempo ele ficasse super soberbo, super envaidecido do seu de tudo aquilo que ele estava fazendo. Então Deus diz assim para ele: não, você vai ter um espinho na carne. Pode ser um pecado, pode ser um problema físico, o que for, né? Mas tinha alguma coisa que incomodava este homem, né? Até o final da sua vida. Então muitos de nós também têm seu espinho na carne. E que custa, né? Às vezes custa arrancar, custa aceitar, né? Momento de preguiça que você tem, né? Momento de vaidade que você tem. Então somos nós. Então nós temos que lutar primeiro contra tudo isso para termos as virtudes. Segundo lugar, segundo inimigo, nós temos que lutar contra o mundo. Então, o mundo, não o mundo criado, porque o mundo criado é bom, né? O que estragou o mundo foi o pecado. Mas o mundo, quando se fala do mundo, dessa concepção, é o mundo todo que está longe de Deus, né? Longe, o mundo pagão, né? O mundo de imoralidades, de orgias, de injustiças, tudo. Né? Tudo isso aí, tudo aquilo que a gente ouve falar às vezes na mídia, né? E eu, às vezes até entre os amigos, aí, falando, comentando, aquilo que, puxa, não, a gente chega à conclusão, puxa, mas não podia fazer isso, não se pode fazer isso, né? Não se pode enganar dessa forma, né? Não se pode utilizar dessa maneira, não se pode... Então esse é o mundo ao qual nós devemos estar muito atentos. Por outro lado, neste mundo, que é o mundo corrompido, nós estamos inseridos. Né? Ninguém aqui está num convento, né? Nenhum mosteiro. Então nós devemos estar no mundo sem ser mundanos. Essa é uma expressão que utilizava muito São José Maria. Né? Nós temos pela maneira como nós somos, de bons cristãos e boa formação, e a graça de Deus, nós estamos dentro do mundo, porém nós não nos contaminamos. É impressionante, né? Muito pelo contrário, nós purificamos as águas que estão poluídas, né? E em terceiro lugar, terceiro inimigo, o demônio. As tentações do demônio. O que mais ele quer? Que nós não o consideremos. O que mais o demônio quer? Que nós esqueçamos que ele existe. Porque quando esquecemos que ele existe, ou não acreditamos, aí ele faz a festa. Porque a pessoa, na medida que a pessoa ela não acredita na presença dele, né? A pessoa ela baixa a guarda. Ela diz assim: não tem importância, não vai acontecer nada. E vem a tentação forte, e a pessoa sucumbe, a pessoa cai. E cai feio, viu? Muito feio, muito feio. Então é bom acreditar, né? Não que, lógico, o demônio está presente, né, no mundo, mas fundamentalmente o demônio ele nos incita nas tentações. A gente fala de demônio, já pensa numa possessão, que também acontece, mas é um número menor, mais reduzido. Podemos pensar assim, existem possessões, são reais, né? Depois tem as obsessões, né? O demônio também pode ser obsessivo com alguém. O que é obsessivo com alguém? Quando ele materialmente nos atrapalha, como aconteceu com os santos. Por exemplo, São João Maria Vianney, né, cura de Ars, o demônio à noite não o deixava dormir. Puxava ele da cama, puxava os cobertores, vomitava nele, né? Então fazia uma série de coisas para que o demônio, para que o santo não dormisse. O Padre Pio, né,
Mesma coisa, batia no Padre Pio, era aquela confusão, quando ele estava no seminário, uma gritaria à noite, aquele rolo, era ele lutando contra o demônio. O demônio ele tem essa capacidade de materialmente, às vezes, nos derrubar, né? Isso chama-se obsessão, mas talvez mais, lógico, muito mais frequente que o primeiro, né, da possessão, mas as tentações, que é o terceiro tipo de tentações do demônio, é mais comum, né? Tentação de preguiça, não, deixa para fazer depois, postergo isso, que trabalho chato, né? E raiva que temos dos outros no coração, desejo de vingança, tudo isso, né, é demoníaco, né? Então nós temos que lutar, temos que ter essa presença, essa consciência de que Ele está aqui, mas que temos sempre a graça de Deus de vencê-lo, né? Então, a comunhão dos santos, essa interligação das três igrejas, né? Então, pedir a Deus, olha, Senhor, né, que eu tenha sempre uma boa devoção a esses santos que já estão no céu, né? Que as almas do purgatório rezem por mim, eu também vou rezar por elas. E nós aqui também, entre nós, né? Entre nós também temos a comunhão dos santos, viu? Eu rezo por você, você reza por mim, né? Peço às vezes a gente pede por um parente, né? Por um amigo nosso que quer aproximar-se da igreja, de Deus, e nem batizado né? Nossa, então a gente reza e fala, né? E pede até que a pessoa se converta, né? Então tudo isso é a comunhão dos santos. Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, São José, os santos todos, né, que já estão no céu, né, que um dia também possamos o quanto antes, de preferência, pularmos o purgatório, o que não é difícil, viu? Eu concordo, acho que é bem difícil pular assim, né? Eu acho que um tempinho acaba passando por lá, né, mas tendo escapulário, né, fica tudo muito mais fácil. Mas vamos pedir então a Nossa Senhora que nos ajude a lutarmos constantemente aqui na Terra para um dia alcançarmos o céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.